A crucificação é um meio terrível de morte que, na verdade, não foi inventada pelos romanos. As primeiras notícias já aparecem de pessoas sendo crucificadas 500 anos antes de Cristo. O rei Dário, Medo-Persa, quando invadiu a Babilônia, crucificou 3.000 babilônios. E os romanos depois aperfeiçoaram esta maneira cruel de matar as pessoas. A cruz era para as mais vis pessoas, era para a escória, era para as pessoas que eram consideradas contra o governo, para os rebeldes. Os romanos, eles crucificavam as pessoas nos lugares de passagem, eles crucificavam as pessoas nas estradas de movimento, nos lugares populares, eles crucificavam às vezes em lugares, montes mais altos, porque eles queriam passar a mensagem que era a morte, que as pessoas que fossem contra o império iriam morrer. Na época de Jesus, aproximadamente 30.000 pessoas foram crucificadas. Jesus não foi o único que foi crucificado. A crucificação era terrível porque ela matava a pessoa pelo sufocamento. Ela era pregada na cruz, no chão ainda. Aqueles cravos feitos de metal, de ferro, eram enfiadas às vezes no pulso, aqui entre os ossos ou na mão, para segurar, e os pés juntos, um em cima do outro, com a perna um pouco curvada, e eles faziam isto para que a pessoa, quando estivesse no alto da cruz, pudesse, sem o fôlego que comprimia a força do peso para baixo, comprimia o seu peso, ela não conseguiria respirar. Então ela, num esforço para puxar o ar, ela se apoiava sobre os dois pés e se erguia para conseguir respirar. Às vezes este método de morte lenta, que causava dores terríveis por todos os músculos do corpo, e ele demorava dias. Às vezes a pessoa demorava alguns dias para morrer, e a solução para quando quisesse que a pessoa morresse mais rapidamente era quebrar as pernas dela, porque quando quebravam as pernas, a pessoa não tinha como ter a força para levantar o corpo, para respirar, e morria asfixiada. Sendo que você lê na Bíblia que quando pediram o corpo de Jesus, e Pilatos ficou admirado porque os soldados foram lá quebrar as pernas de Jesus e ficaram surpresos que Jesus já estivesse morto. A crucificação era um meio terrível, era um meio de se lamentar, era um meio de chorar, a tragédia, a miséria. Geralmente a crucificação era acompanhada de tortura, e Jesus, ele foi torturado durante aquela noite inteira. Na noite anterior, na quinta-feira à noite, ele se reuniu com seus discípulos e passou ali mais ou menos 7 horas com eles. Está no Evangelho de João, e Jesus orou com eles e os ensinou, e saiu dali apressadamente para o jardim de oração que ele costumava orar, para o Jardim das Oliveiras, ali no monte que estava em frente a Jerusalém. E ali, enquanto ele orava, ele sente uma agonia, uma angústia tão grande que o seu suor se tornou como em gotas de sangue que caía sobre a terra. A ciência explica que às vezes um estresse tão grande que a pessoa pode sentir que as veias que estão por trás das glândulas sudoríparas do corpo se rompem, e o sangue se mistura com o suor e sai para fora da pele devido não há uma descoberta certa porque isto acontece, mas é muito provável que aconteça por causa de um estresse extremamente grande. E Jesus passou um estresse extremamente grande, não porque ele tinha medo da morte,
morte, que ele sabia que estava se aproximando, mas ele não queria ser separado de Deus, porque ele sabia que o peso dos pecados de toda a humanidade iria cair sobre ele, que o Pai não poderia olhar para ele naquele instante. E ele não queria separar-se do Pai. Ele não tinha medo de morrer, porque a Bíblia mesmo fala que ele veio para isto. Ele não morreu porque os hebreus o mataram, porque os romanos o mataram, porque nós o matamos, ou porque Deus o matou, mas ele morreu porque ele deu a sua vida. Ele veio para dar a sua vida. Ele nasceu com a intenção de morrer e dar a sua vida, mas ele ora naquele jardim, naquela noite, enquanto seus discípulos dormem, ele ajoelhado por 3 vezes, ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. Lá em Hebreus capítulo 10 diz que ele fala assim: ao entrar no mundo, ele diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai contra a sua vontade. Em Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. No meio da luta, você tem uma escolha a fazer na vida: eu vou obedecer a Deus ou eu não vou obedecer a Deus. E Jesus escolheu obedecer a Deus. Naquela noite, ele tinha um compromisso porque ele sabia que dali a alguns instantes Judas iria vir com um grupo de soldados para prendê-lo. E aquele que andou com ele por 3 anos e meio, ouviu os seus sermões e ouviu a sua pregação e viu as curas e milagres, se aproxima dele naquela noite escura e o beija, e aquele era sinal de que este é o homem, prendei-o. E Jesus, ainda num ato de misericórdia, pergunta para ele: amigo, por que viestes? O que você está fazendo? Prendem Jesus, injustamente o julgam durante aquela madrugada toda. Na casa do sumo sacerdote era ilegal o julgamento de madrugada, e às 6 horas da manhã ele é levado diante de Pilatos. E Pilatos, a esposa de Pilatos, havia tido um sonho naquela noite, que aquele homem era justo, e ela manda um recado ao seu marido: não se envolva com este homem, porque ele é justo. E Pilatos, ouvindo, interrogando, ele fala para os judeus: olha, eu não vejo nenhum mal neste homem, não vejo nada que ele fez. Mas os sacerdotes haviam instigado as pessoas para que libertassem a Barrabás, e era costume na época da Páscoa libertar algum preso. E então ele coloca Jesus e Barrabás, e a multidão gritou: Barrabás, e o que querem que faça desse homem? E as pessoas gritaram: crucifica-o. E Pilatos então lava suas mãos, pede uma bacia com água e lava suas mãos, e fala: eu estou livre do sangue deste homem. E entrega Jesus aos sacerdotes e aos soldados romanos para o crucificarem. Ele apanha muito. Flávio Josefo fala que a sua cabeça se tornou quase que se multiplicou o tamanho, ficou como se fosse 2, e tão inchada o seu rosto que ficou. A Bíblia diz que puxaram, no Salmo fala: puxaram, arrancaram as minhas barbas, puxaram o meu cabelo. E eles, na zombaria, eles vestem a ele com uma túnica escarlate com roxo, que era cores reais, e dão na sua mão uma cana para dizer que era o cetro, e colocam na sua cabeça uma coroa para dizer que ele era o rei, uma coroa de cravos. Esses cravos eram feitos de metal, e com certeza rasgou a sua testa, a sua cabeça, e o espancaram e cuspiram no seu rosto, e o crucificaram. E o rei geralmente tinha do seu lado direito no trono a pessoa mais importante do reinado, e do lado esquerdo a segunda pessoa mais importante
representante do reino, e eles então fizeram questão de crucificar a Jesus entre dois bandidos, entre dois ladrões. Aí está o rei dos judeus. Aquilo que nós achamos horrível, na verdade foi motivo de chacota, foi motivo de riso. Eles riram naquele dia, eles riram porque quem é este que diz ser o rei dos judeus? Ele não é nada, ele é um falsário, ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele não tem exército para ser rei, ele não tem terras para ser rei, ele não tem família, linhagem real para ser rei. Quem que é este homem? Só pode estar possuído pelo príncipe de Beelzebu, pelos demônios. E os sacerdotes riram e as pessoas zombaram, porque nas escrituras, em Deuteronômio, fala que aquele que é crucificado é maldito de Deus, é amaldiçoado de Deus. Esse jamais é o Messias, este não é ungido, este não é o rei de Israel. Mas Pilatos havia escrito a frase toda, juntando os 4 evangelhos, é Jesus Nazareno, o Filho de Deus, e escreveu em 3 línguas conhecidas, o grego, o romano, que é o latim, e no hebraico, e colocou, porque a condenação de uma pessoa que era crucificada era colocada lá em cima da cruz. Este é ladrão, este é assassino, este é tal coisa, a condenação, porque ele estava lá, e ali na cruz estava escrito: este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Como zombaria. Havia aqui, a Bíblia fala que em Isaías 53, quando fala no capítulo, falando da morte de Jesus, fala porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Nós olhamos para ele e não vimos nenhuma formosura, nenhuma beleza. Na verdade, ele era o mais desprezado dentre os homens, e dele não fizemos caso nenhum. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Nós não vimos beleza alguma nele, mas certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas e pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não havia beleza, não havia algo que alguém, o único que reconheceu que ele era realmente um rei, foi um dos ladrões da cruz que fala para ele, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque os outros zombaram. Havia 4 tipos de pessoas ali naquele lugar, na crucificação. Havia ali o povo, que a Bíblia diz aqui que quando chegaram àquele lugar chamado Caveira, ou Calvário, ou Gólgota em hebraico, talvez por causa daquele monte ter um formato de uma caveira, quando você olha de longe, e o crucificaram ali naquele lugar, entre 2 ladrões. A Bíblia diz que o povo, versículo 35, estava ali e a tudo observava. Não há um protesto, não há pessoas falando, não faça isso daí. Não há ninguém gritando que ele era inocente. Você se lembra? Era a Páscoa dos judeus, sexta-feira, a Páscoa dos judeus. Havia por volta de 2 milhões de judeus na cidade de Jerusalém. A cidade estava abarrotada de gente por todo lado. Com certeza ouviram falar, porque Jesus ele era popular, 3 anos de ministério, pregando e curando as pessoas, e com certeza ouviram as notícias de que Jesus estava sendo crucificado. Uma multidão de pessoas foi ver, a curiosidade em ver o que estava acontecendo. Havia uma multidão de pessoas ali naquele lugar, mas o povo não dá uma palavra, porque às vezes a gente não quer se comprometer com algo, e eu não quero me comprometer. Aliás, os discípulos dele todos fugiram, exceto João, que ficou ao pé da cruz com a mãe de Jesus. Os outros fugiram. Jesus havia previsto isto, ele havia falado: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, e foram se esconder. Eu não quero arriscar a minha vida, eu não quero me comprometer com ele, eu não quero perder coisas, eu não quero perder amigos, eu não quero perder prestígio, eu não quero
perder fama, eu não quero perder aquilo que eu tenho, eu não estou disposto a perder por causa de Jesus, eu não estou disposto à cruz, eu não estou disposto a morrer por causa de Jesus. A multidão estava lá, o povo estava lá, mas assistiu calado, assistiu quieto, sem falar uma palavra diante daquele horror que Jesus, que havia pregado tantos sermões para eles, e com certeza havia na multidão pessoas que haviam sido curadas, mas agora estavam caladas, apenas observando. A Bíblia fala dos líderes religiosos, autoridades que zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato ele é o Cristo escolhido de Deus. Os religiosos falavam, se você for ler direito o texto, eles não falaram para Jesus, eles falaram para as pessoas. Os religiosos tentavam influenciar as pessoas, eles falaram para os que estavam ali e zombaram: se ele é o Cristo, salva a si mesmo. Ele salvou tanta gente, ele não é o Salvador, ele não salvou pessoas, porque ele não salva a si mesmo. A Bíblia fala que os soldados romanos também zombavam e escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Mas só zombaria, desafios. Se você é quem você diz que você é, desce daí, nós vamos crer. Se você é o Filho de Deus, se salve. Você não salvou as outras pessoas? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que os dois ladrões praguejavam contra ele, um de cada lado. Somente depois, porque Jesus ficou na cruz 6 horas, e nas 3 primeiras horas as pessoas falaram, e as pessoas zombaram, e os ladrões estavam lá, mas um deles começou a observar a atitude daquele homem que estava ali no centro, e começou talvez a perceber: este homem tem alguma coisa diferente na vida dele. Porque Jesus falou 3 palavras nessas 3 primeiras horas da cruz. Ele foi crucificado na hora terceira no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que usa o horário judaico, que começa às 6 horas da manhã. Agora é perto do meio-dia, hora sexta. A Bíblia diz no versículo 44, era quase a hora sexta. Então Jesus, ele ficou 3 horas na cruz, as 3 primeiras horas, ele ficou 6 horas, ele morreu às 3 horas da tarde, ele ficou 6 horas na cruz, mas as 3 primeiras horas foram de zombaria, em que o povo, as pessoas zombaram, as autoridades zombaram, os soldados zombaram, o letreiro em cima da sua cabeça zombava dele, e Jesus falou 3 palavras neste período de 3 horas. A primeira palavra que ele falou foi a Deus. Ele ora e ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de Jesus praguejar, ao invés de Jesus lamentar, ao invés de Jesus acusar, ao invés de Jesus revidar, ao invés de Jesus pedir que Deus mandasse fogo do céu, ao invés de Jesus condenar, Jesus, ele orou e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo. Às vezes a gente não percebe que os nossos atos ofendem a Deus. Às vezes a gente não percebe que as nossas atitudes entristecem ao Senhor. Mas o Senhor é gracioso e misericordioso, e não havia uma palavra de juízo na sua boca, mas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra que Jesus falou nesse período foi olhando para sua mãe, que estava chorando ali, e vendo João ao seu lado, falou para ela: mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus estava dizendo? Jesus era o filho primogênito, mais velho. Ele tinha a obrigação, na morte do pai, que José já estava morto, e ele tinha a obrigação de cuidar da sua mãe até a morte dela. Mas Jesus sabia que não iria cuidar dela, não iria estar presente. Então ele fala ao discípulo amado, a João, ele fala: cuide dela por mim. Olha, mulher, olha, aí está o seu filho, ele está tomando o meu lugar, ele vai cuidar de você.
E a terceira palavra que Jesus falou foi em resposta àquele ladrão que quando o outro reclama, ele fala: olha, fique quieto, porque nós estamos aqui, nós merecíamos isso daqui, mas este nenhum mal fez. E olhando para Jesus, falou para ele: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus imediatamente respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhuma palavra de rancor, nenhuma palavra de raiva, nenhuma palavra de ódio, simplesmente 3 palavras de amor. Pai, perdoa, mulher, eis aí o teu filho, e hoje você vai estar comigo no paraíso. O contraste da resposta de Jesus, quando ele é ofendido, quando ele é zombado, quando ele é atacado, quando ele é desafiado a mostrar o seu poder, desce da cruz, ao invés de ele revidar, ele simplesmente fala palavras de misericórdia e palavras de amor que ele tinha para com as pessoas. Mas agora tudo vai mudar, porque a Bíblia diz que já era quase a hora sexta, versículo 44, era quase a hora sexta, e agora acontece uma coisa sobrenatural. Porque era hora sexta para os judeus, é meio-dia, o sol está brilhando, primavera em Israel, a Páscoa dos judeus. E está claro, quase meio-dia, e de repente o sol começa a desaparecer dos céus, e uma escuridão toma conta da terra. A Bíblia diz no versículo 44 que já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Houve trevas por 3 horas, da meio-dia até as 3 da tarde, houve uma escuridão em toda a terra de Israel. O choque que as pessoas tomaram, porque não havia eletricidade, ninguém estava com tocha, ninguém tinha fogo aceso, eles não foram para ali, era meio-dia, ninguém foi preparado para uma escuridão, e de repente tudo ficou escuro, e as pessoas não podiam nem se mover de um lugar ao outro, pela escuridão que estava, de maneira que a Bíblia fala que depois outras pessoas, quando terminou tudo, elas saíram diante daquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se lamentar, batendo no seu peito. O próprio centurião, soldado romano que estava lá, o chefe dos soldados, falou: este homem realmente era justo. Houve trevas na terra, porque agora não era mais o povo que queria falar, não era Jesus que queria falar, não há uma palavra sequer de nenhuma pessoa. Agora era a hora de Deus entrar em cena, era a hora do Senhor dos exércitos, o Pai, mostrar a ira dele por causa do pecado. Trevas fala de julgamento, trevas fala da manifestação da ira de Deus. O inferno será um lugar de trevas, onde Deus manifesta a sua ira. E Deus iria manifestar a sua ira nesse instante, mas não contra o povo que estava calado, não contra os soldados que zombavam, ou as autoridades religiosas que estavam lá dando risada. A ira de Deus iria ser manifestada, mas justamente sobre o seu filho. A ira de Deus iria cair sobre Jesus. Sabe por quê? Porque tinha um escrito de dívida. Porque sangue de touros e de bodes não podem remover pecados. Os milhares de animais que derramaram o seu sangue inocente não poderia perdoar os pecados dos homens. Apenas adiava o julgamento. Na semana da Páscoa, por volta de 300 mil ovelhas e bodes e animais eram sacrificados no altar lá do holocausto, no templo, pelos pecados das pessoas, mas nenhum pecado sequer poderia ser perdoado através do sangue de um animal. E a dívida foi se acumulando. E o escrito de dívida da humanidade foi sendo postergado ao pagamento.
Um dia haveria o ajuste de contas, e agora era o dia do ajuste de contas. Mas Jesus, ele era inocente, ele não fez nada, e eu era culpado, e eu errei, eu pequei, eu desobedeci, eu fiz coisas que não deveria fazer. Mas o castigo que era para cair sobre a minha vida, ele falou: Pai, eu tomo o lugar dele. Pai, eu pago por ele. Pai, eu entro no lugar dele. Se for para castigá-lo, castiga a mim no lugar dele. Eu pago o preço por ele. Ele não deveria morrer, ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falou uma palavra que não deveria falar, ele nunca ofendeu uma pessoa de uma maneira que ele não deveria falar. Mas ele, castigo que traz a paz para a minha vida, caiu sobre ele. Por 3 horas não há uma única palavra. Por 3 horas o céu se cerrou. Por 3 horas eu fico imaginando o que passou naquele instante, como que Deus manifestou a ira dele com relação a Jesus, ao pecado. A Bíblia fala que todos os pecados, desde Adão até o último homem que vai viver sobre a terra, todos os adultérios, mentiras e roubos e assassinatos caíram sobre Jesus. Aquilo que eu fiz de mal, os meus erros caíram sobre Jesus. Algumas vezes na vida, quando eu desobedeço a Deus e eu sinto um vazio no meu coração, uma tristeza, a paz vai embora, a angústia de desobedecer ao Senhor, a angústia do vazio de que eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. Todo este sentimento, toda esta emoção, toda esta carga, todo este peso estava caindo sobre Jesus naquela hora, sobre os seus ombros, sobre o seu coração, a angústia, o vazio, a separação de Deus, a distância de Deus, o peso do pecado. E a Bíblia diz: ele se fez pecado por nós. Ali estava o pecado, e Deus não poderia olhar para ele, Deus iria abandoná-lo naquele instante. Ele e o Pai sempre foram um, ele e o Pai sempre estiveram juntos, mas agora o Pai não poderia olhar para o pecado que estava caindo sobre Jesus. À noite é hora de julgamento. À noite é hora de aliança. Quando você lê na Bíblia, quando Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança de sangue com Abraão, Deus chama Abraão e fala para ele: olha, pegue 3 animais e corte aqueles animais em 2 partes, e coloca 3 partes de um lado, 3 partes do outro, e no meio do caminho é derramado sangue, que era chamado caminho de sangue. E Deus fala que havia trevas sobre a terra, todo escuro, e Abraão estava lá, e Abraão adormeceu ali naquele lugar. O pacto de sangue, a aliança de sangue era feita desta maneira: se dividia os animais, e quando eu ia fazer uma aliança com alguém, eu percorria aquele caminho de sangue, eu pesava no sangue e voltava, e no meio do caminho eu virava para a pessoa e fazia promessas para ela, e lançava bênçãos e lançava maldições. Se nós quebrarmos esta aliança, eu vou ser maldito. Se você quebrar esta aliança, você vai ser maldito. Então eu tirava a minha capa e eu dava para aquela pessoa tirava a capa dela e dava para mim. Isso significava: aquilo que é meu agora passa a ser teu, aquilo que é teu agora passa a ser meu. Então eles trocavam as armas, pegavam a espada e davam as armas, e eu de lá dava as armas dele para mim, que significava: a partir de agora os seus inimigos serão os meus inimigos, os meus inimigos serão os seus inimigos. E então eles trocavam de nome: a partir de hoje eu vou adotar o teu nome e você vai adotar o meu nome. E eles faziam um pacto ali no sangue, e então depois eles comiam pão e bebiam vinho. Aquele era um pacto inquebrável, que era o que Jesus estava fazendo. Por isso que ele fala que a partir de agora você tem o meu nome que você pode usar. Era um pacto de sangue, feito na escuridão. Estava escuro aquele lugar. A Bíblia fala que por 3 horas ficou escuro aquele lugar. E às 3 horas da tarde,
o sol voltou a aparecer sobre a terra, e a Bíblia diz no Evangelho de Marcos e Mateus que Jesus então ele grita, em Mateus 15:34, a hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus clama e grita em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Sim, Deus abandonou a Jesus lá na cruz, por minha causa e por sua causa. Os nossos pecados caíram sobre ele. Deus virou seu rosto para não olhar para ele. Jesus estava sem dormir. Na quinta-feira à noite, ele estava com seus discípulos. À madrugada ele passou de mão em mão, levaram ele para Pilatos, levaram ele para Herodes, levaram ele para cá e para lá, e Jesus apanhando a madrugada inteira, sem comer. A última refeição que ele havia feito foi na noite anterior com seus discípulos. Ele comeu o cordeiro da Páscoa, ele tomou o pão, ele bebeu o cálice. Ele falou para eles naquela noite, este é o meu cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança, que a partir de agora vocês vão ter com o Pai, era o sangue dele. E foram as últimas coisas que Jesus comeu. Ele estava com fome, ele estava desidratado, ele estava com sede. Então da cruz ele fala, tenho sede. E os soldados imediatamente molham numa esponja, numa vara, vinho com fel, porque isto era um anestésico para tirar a dor, para deixar a pessoa meio grogue. E Jesus, quando pôs a língua naquilo, ele não quis beber aquilo lá, ele não quis, ele estava ali para passar por aquela hora. E então ele fala a sua penúltima palavra, ele grita em hebraico, tetelestai, que significa estar consumado. No original o preço está pago por completo, não há mais nada para pagar, não há mais nada para você fazer. O preço das nossas dívidas foi pago. Por isso que Colossenses fala que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado lá na cruz, na pessoa de Jesus. Tetelestai, está pago por completo. A última palavra dele foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz aqui, e dito isto, expirou. Ele não morreu porque os romanos o mataram, os judeus o mataram, mas ele entregou a sua vida. Ele morreu porque ele nasceu para morrer e entregar a sua vida em resgate por muitos, ele diz. E naquela hora eram 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, os sacerdotes se preparavam para matar milhares de ovelhas. Era a Páscoa, a festa principal dos judeus, comemorando a libertação do Egito, libertação. E naquele dia eles iriam oferecer o cordeiro da Páscoa. E às 3 horas da tarde era a hora que os sacerdotes começavam a matar os cordeiros, os animais. Centenas de sacerdotes lá no templo iriam pegar as suas facas afiadas e cortar o pescoço dos animais que iriam ser oferecidos, e um rio de sangue iria se formar atrás do templo, caindo no riacho de Cedron, e por 20, 30 quilômetros o riacho iria ficar vermelho. Milhares de animais iriam ser oferecidos, começando das 3 da tarde, das 3 às 5 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, quando os sacerdotes estão lá, ali havia o lugar santo, havia o pátio onde eles matavam as ovelhas, havia depois, eu mostrei para vocês semana retrasada, um lugar chamado lugar santo, onde havia do lado direito a mesa dos pães, do lado esquerdo o castiçal, à frente o altar do incenso. Os sacerdotes estavam ali, havia aquele véu que separava do lugar santo onde estava a arca do Senhor, e aquele véu que media 18 metros de altura por 12 centímetros de largura, de tecidos trançados, de maneira que 2 cavalos puxando de um lado e do outro não conseguia romper. E os sacerdotes estavam ali aguardando o momento de oferecer os animais, e de repente um barulho lá dentro,
e o véu que estava lá se rasga do alto a baixo, e os sacerdotes estão ali, olham lá dentro, pela primeira vez eles veem a arca, com certeza ficaram morrendo de medo, saíram daquele lugar, o véu que separava, já não separa mais, por isso que a Bíblia diz que aproximemo-nos, portanto, em Hebreus capítulo 10, em plena certeza de fé, porque o véu, um novo caminho foi aberto, o véu foi rasgado e feito um novo caminho através do sangue de Jesus. O véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo a possibilidade de eu e você entrarmos na presença de Deus a hora que nós desejarmos. Glória a Deus. Enquanto o sangue dos animais e os gritos das ovelhas eram ouvidos no templo, e o sangue estava escorrendo no altar, o sangue de Jesus escorria da cruz, e Jesus, expirando, entregou a sua vida por mim e por você, naquele momento. Porque sangue de touros e de bodes não podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita do Pai, aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, diz em Hebreus capítulo 10, que nós lemos. Tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, diz Hebreus capítulo 10, versículo 19. A Bíblia fala que a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Era sexta-feira, 3 da tarde. Às 6 da tarde começava o sábado dos judeus, eles não poderiam trabalhar. Então as mulheres que vieram acompanhando Jesus da Galileia, desde a sua mãe Maria e Salomé, e Maria Madalena e outras mulheres que vieram acompanhando, elas vão ver onde que iriam colocar o corpo de Jesus. E José de Arimateia, um dos líderes religiosos de Israel, que não concordava com aquilo, mas cria em Jesus como Messias, pede o corpo para Pilatos e envolve o corpo de Jesus em linho branco, e leva um sepulcro novo que ele tinha para a sua família, que ficava no meio de um jardim, um sepulcro nunca usado. O sepulcro era um buraco na rocha, esse era o tipo de túmulo. Colocou o corpo lá dentro, arrastaram uma pedra muito grande para fechar aquele lugar, e elas viram onde colocaram o corpo de Jesus. E foram embora para preparar aromas para colocar no corpo de Jesus, sem saber como elas iriam remover aquela pedra que pesava toneladas e que homens fortes a empurraram para a entrada. Naquela noite mesmo, os judeus falaram com Pilatos, olha, os discípulos dele falaram que ele iria ressuscitar, e eles podem vir de noite e roubar o corpo, então nós precisamos de soldados para guardar, e Pilatos deu a eles uma guarda, e deu o selo, e eles selaram a pedra para ninguém abrir, o selo romano não deve ser tocado neste lugar, e então elas prepararam os aromas para, elas não sabiam que havia soldados lá, elas viram colocar a pedra e foram embora, e elas pensaram que iriam voltar depois do dia de descanso, do sábado, e queriam de alguma maneira prestar uma homenagem. É como nós fazemos nos nossos funerais, que você manda lá uma coroa de flores em respeito, em honra àquela pessoa que você amava, e coloca flores, e você quer ter uma participação, um último ato de carinho, um último ato de afeto para com aquela pessoa que morreu, embora ela esteja morta, mas elas queriam voltar lá, e descansam no sábado. Sexta-feira os discípulos estavam decepcionados, os discípulos estavam com medo, escondidos, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias. Eles colocaram a esperança durante 3 anos e meio naquele homem, que estavam acreditando que quando entrou em Jerusalém, todos gritaram, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles acreditaram, Jesus vai levantar uma revolta, e o povo vai pegar em armas, e nós vamos expulsar os romanos. Ele é filho de Davi, vai colocar um trono, e vai ser o rei de Israel, e nós vamos estar ao seu lado. Mas decepção,
2 deles até voltam para casa, no caminho de Emaús, porque eles pensavam que Jesus era o rei de Israel e agora estavam decepcionados. É melhor a gente esquecer este assunto, esquecer o que aconteceu, esquecer 3 anos da nossa vida. É melhor nós esquecermos as promessas. Ele está morto, foi enterrado, não há mais nada a fazer, é sexta-feira. Muitas vezes em nossa vida nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. Quantas sextas-feiras nós passamos em nossa vida de decepções, de tristeza, de fundo de poço, de achar que tudo está perdido, de achar que não tem saída, de achar que Deus nos abandonou, de achar que os nossos sonhos morreram numa cruz, estão enterrados. Quantas vezes em nossa vida nós nos sentimos as piores pessoas do mundo e nós pensamos, depois de perdas, perdemos nossos sonhos, perdemos o casamento, perdemos a família, perdemos quem nós amávamos, somos abandonadas pelo marido, abandonados pela esposa, perdemos os filhos que foram embora, filhos que se mataram, se suicidaram por causa de depressão, e a gente, é sexta-feira escura para nós, estamos enterrados, já não há mais esperança. E isto era o que estava na cabeça dos discípulos, não há esperança. Mas eu quero dizer para você que a gente sempre tem que lembrar que hoje pode ser sexta-feira, mas o domingo vem aí, meu amado. Deus sempre tem um caminho, Deus sempre tem uma porta, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem dias melhores para aqueles que creem. Hoje pode ser um dia triste na sua vida, mas não perca a esperança, porque amanhã é um novo dia, amanhã o sol vai nascer novamente. Às vezes a gente passa por 3 horas de trevas, mas o sol vai vir depois, e Deus tem promessas maravilhosas para a nossa vida, se nós olharmos para Ele, meu amado. Deus é um Deus de novas chances, Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus que nos dá a 2ª chance, a 3ª chance, a 10ª chance. A gente fala para Ele: Senhor, eu vou fazer tudo certo a partir de agora. Mas a gente sai, vira a esquina e erra, e Deus não joga na nossa cara. Não, parte da nova aliança Ele fala: eu não vou me lembrar mais dos seus pecados, eu vou me esquecer deles. Basta você se arrepender, basta você entrar no teu quarto e falar: Senhor, me ajuda. Basta você pedir para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei que caminho tomar, eu não sei o que fazer, eu estou decepcionado, eu perdi o emprego, eu perdi a empresa, eu perdi a família, eu perdi os sonhos, eu não tenho mais sonho nenhum para a minha vida, eu não sei o que vai ser da minha vida de agora em diante, eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes eu tenho vontade de me matar, porque eu não vejo outra saída, desespero, a desesperança. Mas sabe, querido, Deus sempre tem um caminho que Ele vai fazer no meio do deserto. Deus sempre tem uma porta para abrir que nós ainda não estamos vendo. A nossa visão é limitada. Deus está vendo depois, Deus está vendo a ressurreição, Deus está vendo milagres, Deus está vendo cura, Deus está vendo uma nova oportunidade para a nossa vida, de que a gente possa voltar a sonhar e a ser feliz de novo. Deus está querendo nos dar muito mais do que aquilo que nós perdemos. Vocês se lembram, Jó, ele perdeu os seus 10 filhos, morreram numa noite, a vida dele praticamente acabou, mas Deus é poderoso para restaurar e para curar e limpar o coração e tirar as mágoas e colocar o riso de novo na nossa boca. Esse é o desejo do coração de Deus. Alta madrugada no domingo, 5 horas da manhã talvez. O domingo começava às 6 horas da tarde. Só que à noite ninguém foi para o túmulo. Mas às 6 horas da manhã começava a contar o horário do novo dia. Ainda alta madrugada as mulheres vão para lá. Se você pegar os 4 evangelhos e ler todos eles, você coloca uma ordem do que aconteceu. Porque Maria Madalena chega primeiro e ela não entra no túmulo, mas ela vê que a pedra não está lá. Ela supõe que alguém tenha roubado o corpo do Senhor. Ela vai junto com as outras mulheres, mas por ela ser mais jovem, talvez ela apressadamente corre na frente delas. E quando ela vê que não há ninguém lá, ela volta e vai falar para os apóstolos. Então as outras mulheres chegam ali e entram no túmulo, e o túmulo está vazio. A discussão, a conversa delas naquela noite escura, na madrugada ainda, no nascer do sol, a conversa delas é: quem que vai remover a pedra?
A Bíblia não fala como aconteceu a ressurreição exatamente, não fala o que aconteceu, só fala que um anjo do Senhor desceu e houve um terremoto, e aquela pedra foi removida, e os soldados vendo aquilo ficaram como que desmaiados e correram daquele lugar, de maneira que quando as mulheres chegam não havia mais soldados ali naquele lugar. Mas havia 2 homens ali naquele lugar, e as roupas deles eram brancas e resplandeciam, e elas talvez nem perceberam, mas a atmosfera daquele lugar, talvez elas não sabiam que eram anjos, eles não tinham asas, nada, eram como homens, e eles perguntam para elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão para a Galiléia. Ele havia falado para vocês que iria encontrar os seus discípulos lá na Galiléia, que lá eles o veriam. E elas apressadamente saem daquele lugar e vão contar para os discípulos, mas Pedro e João já haviam saído e correndo, e João, sendo mais jovem, corre mais do que Pedro, e chega na porta do túmulo e não entra. E Pedro, quando entra, e João entra atrás e vê ali o lenço que cobria o rosto de Jesus e a roupa colocada ali, a Bíblia diz que ele fica atônito, sem saber o que estava acontecendo, mas João, a Bíblia diz que ele creu naquilo. Os discípulos, nenhum deles creram, não foi só Tomé que não creu, nenhum deles creram naquela palavra da ressurreição, mas Jesus já havia dito que no 3º dia ele iria ressuscitar. A morte não poderia detê-lo, o inferno não poderia detê-lo, o diabo não poderia detê-lo. Naquela noite de sexta para sábado o dia inteiro, e na madrugada de domingo, 3º dia, não 3 dias, mas ao 3º dia, sexta, sábado e domingo, com certeza o inferno inteiro fez tudo o que podia para que a morte prendesse a Jesus ali naquele túmulo, e se Jesus não ressuscitasse, Paulo fala, seria vã a nossa fé, ele seria igual a qualquer outro líder religioso mundial, porque você pode visitar o túmulo de Maomé e os ossos de Maomé estão lá, você pode visitar o túmulo dos profetas e os ossos estão lá, você pode ir em Jerusalém hoje, e lá no centro da cidade velha de Jerusalém, está lá o túmulo do rei Davi, e os ossos dele estão lá, e você pode visitar a Buda, e os ossos dele estão lá, mas você pode visitar o túmulo de Jesus, e ali não há nenhum resquício de morte, ali não há nenhum pedacinho de osso, ali não há nenhuma relíquia para pegar, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, meu amado. E Jesus está vivo. E como eu sei que Ele está vivo, eu falei com Ele hoje várias vezes. E Ele falou comigo também várias vezes. Eu sinto a sua presença, eu não o vejo, mas eu sei que Ele está aqui em nosso meio. Agora o véu foi rasgado, eu posso entrar na presença dEle a hora que eu quiser. O templo já não é mais este lugar, o templo sou eu, o templo é você. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus fala. O Santo dos Santos hoje está aqui dentro no meu coração, onde Deus resolveu fazer a sua casa e fazer a sua morada, e ter relacionamento comigo e ter relacionamento com você, meu amado. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a alguém que morreu e ficou na sepultura, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo. Ele falou: eu vou voltar para buscar a minha igreja, e nós ansiamos pela sua volta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui aguardando a sua volta. Ele prometeu que iria voltar, Ele vai voltar. Ele foi oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio a primeira vez como Cordeiro, mas a segunda vez Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai voltar como o princípio e o fim, como todo-poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Aqueles que não creram nele vão tremer naquele dia. Ele vai voltar como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis e o leão da tribo de Judá, e nós estamos aguardando a sua volta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E a igreja diz: Maranata. O túmulo está vazio. É um dos lugares mais emocionantes de Israel e de reflexão. Eu fui muitas vezes para Israel, muitas vezes eu orei lá e fizemos a ceia com irmãos ali no jardim, em que você avista ali o túmulo onde Jesus estava. É um lugar emocionante, mas é uma lembrança para nós que hoje Jesus está morando dentro do nosso coração.
Quando a gente lê o livro de Hebreus, só para eu terminar o capítulo 10, eu não vou ler para vocês, mas eu li a semana passada. Há duas respostas que eu falei a semana passada. Teologicamente, há duas respostas para aquilo que Jesus fez por nós. Com um único sacrifício, Ele pagou o preço total. A primeira resposta é que nós podemos nos aproximar em plena certeza de fé, entrando no Santo dos Santos, guardando a confissão da esperança, estimulando os irmãos a viverem o amor e as boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, estando na igreja, servindo ao Senhor e louvando a Deus. E há também uma outra atitude em Hebreus que diz que se depois de nós ouvirmos e vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não adianta oferecermos animais, não adianta nós oferecermos sacrifícios. Jesus já pagou o preço. O que nós precisamos fazer é receber aquilo e aceitar. Volto a repetir, pela terceira semana, você não estava aqui, que aquele moço falou para o pastor: pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o pastor falou para ele: é tarde demais. E ele, achando que era tarde porque o culto tinha acabado, falou: mas o culto acabou. Ele falou: não, é tarde demais para você fazer alguma coisa para ser salvo, porque Jesus já fez tudo que precisava ser feito. A única coisa que você precisa fazer é crer no sacrifício de Jesus, é crer que Jesus é o teu Salvador, é crer que Ele morreu no seu lugar. Isso se chama na teologia substituição, a doutrina da substituição, ou seja, eu estou em Cristo e Jesus tomou o meu lugar. Hoje, quando Deus olha para mim, Ele não vê a mim como um pobre pecador. Ele vê sobre mim o sangue do Cordeiro que tirou todos os meus pecados e lançou para longe de mim. E hoje eu sou aceito, eu posso entrar com ousadia, eu posso entrar com alegria, eu posso entrar sem medo na presença de Deus e adorá-lo e falar com Ele e falar: Senhor, eu te amo, e repetir o que Jesus falou: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. É o que Jesus falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu amo ao Senhor, eu quero viver para o Senhor. É a maneira de nós sermos gratos. Eu sou grato pela cruz que trouxe perdão para mim, grato pelo sacrifício de Jesus. Se eu fosse a pessoa mais boa do mundo, não é suficiente para eu ser salvo. Não é suficiente para ser salvo. Meu pai falava: eu nunca matei, eu não adultero, eu não roubo, eu não minto, eu não faço nenhum mal para os outros, então eu vou para o céu. Não, não é suficiente. Havia um abismo entre nós e Deus. Só a cruz de Cristo conseguiu transpor esse abismo e fazer com que a gente tenha livre acesso ao Pai. Não é por obras para que ninguém se glorie, não é por obras para que a gente não fala: eu consegui, mas é pela fé no sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado no meu lugar e no seu lugar. Por isso a salvação é de graça. Eu sou grato a Deus por isto, todos os dias. Eu sou grato a Deus porque eu posso me levantar pela manhã e eu nunca estou sozinho. Sou grato a Deus porque eu posso me levantar e falar com Ele e Ele ouve a minha oração. Eu sou grato a Deus porque mesmo quando eu erro, eu posso me ajoelhar e falar: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. E imediatamente Deus perdoa, não porque Ele acha que eu nunca mais vou errar, mas porque Ele sabe do sacrifício que Jesus fez e do sangue derramado na cruz por minha causa. E Ele me perdoa. Pastor, quantas vezes Deus nos perdoa? Eu perdi as contas. Perdi as contas de quantas vezes eu precisei de perdão durante a minha vida. E você também. E vai precisar ainda no futuro. Mas já os seus pecados no futuro, o preço já foi pago por eles. Basta você pedir perdão e se arrepender. E Deus vai perdoar você. E aos olhos de Deus, você é a pessoa mais santa que existe, porque Ele não se lembra de nenhum só dos seus pecados. Ele olha para você como santo, como alguém que não pecou, porque os seus pecados foram perdoados pelo poder que há no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus.